Seja bem-vindo, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Ele permitiu e eu, Reginaldo Pessoa, estou aqui mais uma vez e no vídeo de hoje faremos uma abordagem sobre um tema um pouco polêmico, desigrejados, que tem sido muito atacados. Tentarei fazer uma abordagem equilibrada, onde colocaremos os desigrejados de um lado e os igrejados de outro. Porque ultimamente a abordagem feita pela nossa revista da Escola Bíblica Dominical tem levantado muitas polêmicas acerca destes que são os assim chamados desigrejados. Esse termo desigrejado é um termo pejorativo, é um termo que eu acho cruel e inadequado. Mas antes de começarmos este vídeo, antes de entrarmos ditamente no assunto, eu quero convidar você para lermos um texto bíblico na carta do apóstolo Paulo, melhor dizendo, aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5 até o versículo de número 11, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante ao homem, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O termo desigrejado é um termo pejorativo, é um termo que procura depreciar. As pessoas, ao longo do tempo, vêm se perguntando por que o movimento dos desigrejados tem aumentado. E se nós voltarmos e analisarmos, vamos entender que o movimento dos desigrejados, ele aumentou, ele tomou um volume ainda maior a partir do momento que a igreja abraçou com os dois braços, abraçou apertadamente o movimento gospel. Esse movimento gospel, essa palavra gospel que tem o significado de evangélico, ela é muito sutil também em seus ataques. O movimento gospel, ele entrou na igreja protestante, na igreja contemporânea, e a igreja não percebeu, mas o movimento gospel ele veio se enraizando cada vez mais. Porém, não foi um movimento que veio trazer aquele avivamento prometido. O movimento gospel ele nos fez entender que avivamento perdeu as suas características. O avivamento que tem sido feito nos últimos dias, através de um movimento gospel, tem sido um avivamento sem fruto, um avivamento que não traz transformação para as pessoas, um avivamento que não traz mudanças interiores para aquelas pessoas que precisam de respostas. E ao longo desses dias que estamos vivendo, nós podemos entender que as pessoas ainda continuam buscando respostas. E elas se aproximam da igreja em busca de respostas. E a igreja precisa ter respostas para trazer aqueles que buscam esta resposta. Porque o mundo está faminto de Deus. O mundo está sedento também de Deus. E onde é que ele vai encontrar? As pessoas vêm até a igreja para que na igreja encontrem resposta para os seus problemas pessoais, encontrem resposta para os seus problemas espirituais. E a igreja precisa ter resposta. Mas o movimento gospel, ele balançou essa estrutura
e começou a transformar o evangelho, que seria, a igreja deveria pregar o evangelho dos evangelhos, o evangelho de Cristo, o evangelho puro. Porém, o movimento gospel passou a trazer uma mensagem evangélica para as pessoas. O movimento gospel trouxe o evangelho para os evangélicos e trouxe também a música para os evangélicos. Não trouxe a música para a alma, não trouxe a mensagem do evangelho, aquela mensagem poderosa que transforma. Precisamos analisar principalmente este movimento para podermos analisarmos e falarmos sobre os desigrejados. Porque foi o movimento gospel entrar pela porta da frente e os desigrejados saíram pela porta do fundo, que é maior. Em muitas igrejas, não posso generalizar, mas na maioria das igrejas, a porta dos fundos, a porta lateral, ela é maior do que a porta de entrada. Por isso que o movimento desigrejado cresceu tanto. Mas vamos pensar, se a igreja ela tem uma porta de entrada espaçosa, se ela tem uma porta grande onde as pessoas podem entrar confortavelmente, ela também encontra uma porta de saída lateral confortavelmente grande. E este fenômeno, nós precisamos analisar o que está causando este fenômeno. Que em 2010 eram de cerca de 9.200.000 pessoas, como foi trazido na pesquisa, mas hoje está em cerca já de 18 milhões de pessoas desigrejadas. Então é um fenômeno, é um movimento que tem a cada dia aumentado. É um movimento que tem a cada dia substancialmente, parece que está com um fermento aumentando, inchando. E precisamos entender que a mesma igreja que pergunta para o desigrejado, existe resposta do desigrejado, ela precisa responder. Os desigrejados precisam perguntar para a igreja qual é a dor da igreja. E a igreja, consequentemente, perguntar para o desigrejado qual é a dor dos desigrejados. Porque o evangelho de Cristo, ele é dirigido a pessoas, e pessoas significam vidas, e vidas significam almas. É o objetivo do evangelho. A igreja, ela traz uma mensagem para almas das pessoas. Ela não traz mensagem para o corpo das pessoas. Porque a redenção, ela é uma mensagem que vai atingir interior. A Bíblia diz assim que a palavra de Deus é mais penetrante que a espada, alguma de 2 gumes, que penetra no homem, vai até juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração humano. A penetração dessa mensagem, ela é totalmente interior. Enquanto que o evangelho, água com açúcar, é uma mensagem que atinge apenas o exterior das pessoas. E precisamos entender que Deus não vê como nós vemos. Mas é muito fácil as pessoas se tornarem sepulcros caiados. O grande problema da igreja de hoje, começamos pela igreja, porque quando os desigrejados eles vêm para a igreja, a pessoa vem para a igreja, ele é trazido pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus, não são as pessoas que vai lá e convence o pecador e traz ele para ouvir a mensagem. E ele chega na igreja, ele conhece o cabeça da igreja. Mas ele conhece o cabeça da igreja e não permanece, por quê?
porque ele não chega a conhecer a totalidade do corpo. Então ele conhece o cabeça, mas não conhecendo o corpo, ele sai. E a igreja é o corpo de Cristo. A igreja não é o cabeça é Cristo. Então a igreja precisa se dar a conhecer a todos estes que saíram. Sim, os desigrejados hoje são atacados. É fácil para qualquer um, para mim, lançar pedra. É fácil para mim criticar. É muito fácil para mim, ou para você, ou seja, para quem for, lançarmos pedra. É muito fácil. Isso aí, essa natureza de tirar a minha culpa e jogar em cima de outro, vem desde Adão. Vem desde Adão. Então eu preciso entender qual a dor dos desigrejados, para poder analisar de um modo justo, de um modo equilibrado, para que não venhamos atingir este grande número de pessoas e nem também os igrejados. Mas vamos avaliar a sociedade que nós vivemos hoje, que o movimento gospel espalhou na igreja e transformou uma sociedade de egoísmo, uma sociedade onde o que interessa sou eu, o que interessa é o meu próprio umbigo. Nós não estamos preocupados com o próximo. O evangelho de hoje desliga do próximo. O evangelho que é trazido hoje é um evangelho que eu preciso deste evangelho, eu preciso dessa mensagem para o meu ego. Uma mensagem que amacia o meu ego. A maioria das pessoas estão vivendo assim. A maioria dos pregadores estão pregando para pessoas, não estão pregando para a redenção de almas. Estão pregando para a prosperidade. A sociedade que nós vivemos é esta sociedade. E a igreja, infelizmente, está inserida nesta sociedade. E ademais que o movimento gospel, essa palavrinha, que de evangélico não tem nada, mas de um movimento de mercado, transformou a igreja numa instituição mercadológica. O grande medo é quando a instituição ela se torna maior do que o organismo. E foi o caso que tem acontecido em muitas igrejas, não posso dizer aqui, generalizar, mas mais de 90% a instituição se tornou maior do que o organismo. Então este fenômeno também tem causado a saída de muitas pessoas, que se tornam desigrejadas. Nós às vezes estamos forçando a barra, porque vivemos numa sociedade que a instituição se tornou grande, se tornou principal e o organismo tem sido colocado em segundo plano. A instituição em primeiro, não é o contrário. O organismo em primeiro, a instituição em segundo. A instituição em segundo. Porque quando a instituição se torna o primeiro, ela vai ser uma coisa técnica, uma coisa não carismática, não vai ser uma coisa que vai ter relevância, mas vai ser a técnica vai matar a espiritualidade. Não podemos espiritualizar tudo, mas devemos, sim, a técnica, não a relevância em primeiro lugar. Quando encontramos na Bíblia que o Espírito Santo distribui os dons para aperfeiçoamento do corpo de Cristo, a Bíblia vai nos relatar que o Espírito Santo ele é sábio, claro.
Ele sabe, ele maneja de uma maneira a qual ele necessita. A instituição necessita depois. Mas primeiro vem a obra do Espírito Santo, para depois vir a obra da instituição. E a obra da instituição deve respeitar a necessidade do organismo. A obra da instituição não pode fechar os olhos para a necessidade do organismo. E o que está acontecendo hoje em dia é que essa institucionalização cresceu muito e os fins se tornaram os meios. Os fins se tornaram os meios. É a grande e triste realidade. E quando os fins se tornam os meios, nós vamos encontrar que uma das grandes doutrinas que nós precisamos conviver com ela, aplicar ela em nossa vida, que é a doutrina da mordomia cristã, tem sido usada para exploração. A doutrina da mordomia cristã se tornou uma ferramenta de exploração. Se tornou. Infelizmente, analise e veja o que está acontecendo. As regras passaram a ser mais importantes do que as vidas. As regras passaram a ser mais importantes do que as vidas. Em vez de nós lutarmos pela vida, de nós pensarmos, buscarmos, nos esforçarmos pela vida, estamos nos esforçando pelas regras, pelas metodologias. O que acontece nos bastidores do mercado gospel é uma insanidade para a igreja. E, infelizmente, estamos vivendo dias que muitos da liderança, é a liderança, porque é a liderança que dá palco para o movimento gospel. Esse mercado cresceu porque encontrou o palco. Esse mercado cresceu porque encontrou onde se proliferar. Às vezes eu sou criticado, xingado, mas eu não me importo porque, olhando para as Escrituras, para a Escritura Sagrada, eu vou entender que a redenção é o foco, que a redenção é o objetivo primordial de Cristo nesta terra, que Ele delegou a igreja participar dessa missão com ele. Essa missão é dele, não é missão da igreja. O que está acontecendo hoje é justamente isso, dizemos que é missão da igreja, não. Cristo ele está permitindo que a igreja participe com ele de uma missão que é dele. Nós somos servos. Nós somos servos. A igreja não é maior do que Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Então, desigrejados, é um assunto que devemos pensar. Desigrejados é um assunto que precisamos colocar a mão na consciência e criarmos nesse debate. Hoje nós estamos vendo um evangelho que não causa transformação nenhuma. Um evangelho que não traz nada de frutificante. Como já disse, não posso generalizar, mas a maioria está vivendo esse evangelho onde tudo é dirigido para o meu ego, para a autoajuda, para a prosperidade. Os fins se tornam os meios. Vemos igrejas inteiras adorando um líder supremo.
adorando líderes supremos, várias lideranças, onde tudo ali vai girar em torno dessa liderança, enquanto que deveria girar em torno de Cristo. A liderança não é dono da igreja. Os líderes não são os donos da igreja. A igreja não é dada para os líderes. A Bíblia diz que os líderes são dados para a igreja. Está lá em Efésios. E Deus deu uns para apóstolos. E ali ele vai discorrer os ministérios, os dons ministeriais. O pastor, a igreja não é dada para ele. Ele é dado para a igreja, ele é servo. Ele serve a Cristo e também serve a igreja. Essa é a grande comissão do Evangelho de Cristo. Quando a mensagem deixa de ser focada ao Criador, o templo ele perde a sua essência no seu propósito. Qual é o propósito do templo? Que é o grande problema do desigrejado que é acusado de não aceitar, adorar a Deus no templo. Por quê? Porque para os desigrejados o templo perdeu o seu propósito quando se transformou em local de shows. Porque o propósito do templo é reunir pessoas para adorar ao Criador, para adorar ao Senhor. E no momento que o templo perde essa característica, esse propósito para o qual foi determinado, ele deixa de ser importante na vida espiritual de muitas pessoas. E aí essas pessoas saem e se tornam realmente desigrejados. Os desigrejados são apedrejados, dizendo que a insubmissão reside com os desigrejados. Mas se nós notarmos bem, vamos ver que há muitas pessoas que saem da igreja e vai para outra, eles trocam de um sistema para outro. Ele vai para outro grupo. E se ele vai para outro grupo, não é problema de insubmissão. É problema de organismo. Não, é problema de organização. Jamais é problema do organismo, porque o corpo de Cristo é perfeito, porque o que gera, o que administra esse organismo é o Espírito Santo de Deus. Jamais será problema do organismo, jamais será problema da igreja organismo, mas os problemas na igreja organização, elas são patentes. Elas são patentes. Os dois lados precisam olhar para Cristo. Os igrejados que apedrejam os desigrejados precisam olhar para Cristo. Porque o egoísmo, esse fanatismo, eu estou dentro da igreja, para mim está tudo bem, não. Aquele que está lá de fora, a igreja precisa ir buscá-lo. É os igrejados que precisam buscar os desigrejados. Porque eles saíram. Eles conheceram o cabeça, mas não conhecem o corpo. E para os desigrejados não há como ter um corpo onde não haja uma interligação entre os seus membros. Mãos, boca, nariz, olho, orelha. Cada membro do corpo tem a sua função. Mas o organismo precisa ter uma perfeita comunhão. É impossível para os desigrejados terem essa comunhão se eles não servem a um cabeça. Porque a igreja, como família, ela precisa de autoridade. Mas uma autoridade de família, não uma autoridade de instituição, como encontramos, porque às vezes as pessoas se tornam insubmissas porque a autoridade está sendo exercida de modo errôneo. As ordens estão sendo dadas de modo errôneo. As regras estão desconexas com a palavra de Deus.
as ordenanças estão desconexas com a palavra de Deus. Então não é em submissão. Precisamos analisar. Os desigrejados precisam entender que há o próximo no seu caminho. O propósito de Deus para comigo é o meu próximo. E o propósito de Deus para contigo é o teu próximo. A igreja, ela é família, ela é o corpo de Cristo. Eu quero dizer para os igrejados, aqueles que choram lá, precisamos perguntar para eles qual é a dor dele. Eu quero dizer para os igrejados, a você que está dentro da igreja, que por acaso está assistindo esse vídeo, pergunte qual é a dor do desigrejado, de alguém que saiu da igreja. E os desigrejados precisam entender que a cabeça precisa de um corpo. O evangelho é dirigido ao próximo. Se você é desigrejado, o evangelho chegou até você, o evangelho é dirigido ao próximo. Entre o homem e Deus está o próximo. Que Deus abençoe sua vida, que o Senhor grandemente. E se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, deixe também o seu comentário, deixe a sua opinião. E se você ainda não se inscreveu, eu te convido a se inscrever. Eu agradeço e convido você para o próximo vídeo, se o Senhor assim permitir. Que Deus abençoe sua vida.